Querido povo de Deus, a paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o pastor Otomires Barbosa, nosso canal é Encontro com Cristo, e te peço por gentileza, esteja inscrevendo no nosso canal, deixando aí o seu joinha e colocando nos comentários todas as necessidades, se porventura você tiver, para que nós venhamos orar em teu favor. Queridos, eu quero, na palavra do dia de hoje, fazer uma meditação com os meus queridos e amados irmãos e também amigos. Eu quero deixar para nossa meditação um versículo que está registrado no segundo livro de Samuel, o capítulo 15. E o versículo de número 6, que diz desta forma a palavra do Senhor: E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Quando nós olhamos, amados, para a palavra do Senhor, no capítulo 15, a epígrafe do texto diz: a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Esse texto, ele nos fala a respeito de uma época em que o rei Davi, ele reinava, mas ele tinha alguns filhos, e entre estes filhos, um por nome de Absalão. Este foi um dos únicos filhos de Davi que era de uma linhagem real. Este homem, não sei se porque ele vinha de uma linhagem real, não sei se passou pela sua cabeça que ele poderia, às vezes, assentar no trono do seu pai Davi antes do tempo. Mas uma coisa é certa: ele era rebelde, ele era ambicioso, ele não procedia em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia nos relata que Absalão, ele causou uma rebelião contra Davi, seu pai. Ele ia, diz a palavra, para a porta da cidade, e quando vinham as pessoas que pertenciam às tribos de Israel para resolver alguma causa perante o rei Davi, ele ficava às portas da cidade e certamente dizia que o rei estava ocupado. Mas aí ele perguntava qual era a causa daquela pessoa. Aquela pessoa dizia qual era a causa e ele dizia que aquela pessoa estava certa, que aquela pessoa, ela era merecedora de ganhar a causa que ela ia apresentar perante o rei. E assim Absalão fazia de contínuo. Depois de aconselhar as pessoas, ele abraçava, ele beijava estas pessoas. Ele estava usando de artimanha, porque a intenção de Absalão não era resolver as causas dos necessitados. A intenção de Absalão era um dia assentar-se no trono do seu pai. Mas Absalão, ele estava promovendo no sentido espiritual uma rebelião, e a Bíblia diz que o pecado de rebelião, ele é como o pecado de macumbaria. Então, ele de todas as formas, ele estava tentando fazer algo para prejudicar o teu pai. Assim ele conseguiu a confiança de todas as pessoas de Israel,
através da tua falsidade. E diz a Bíblia que ele causou uma grande rebelião, que ele furtava o coração das pessoas. Então ele conseguiu também furtar o reinado de seu pai Davi, a ponto de se assentar no trono e fazer Davi fugir da cidade que ele reinava. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, uma coisa é certa, que às vezes o inimigo, ele tenta furtar de nós todas as coisas. O inimigo, a função dele é matar, roubar e destruir. Ele quer arrancar tudo que de bom nós temos. Davi, a coisa mais preciosa que havia na vida de Davi era, primeiro, a presença de Deus. E segundo, era o seu reinado, que foi com muita luta, com muito sacrifício. Então Absalão, ele foi tomando, ele foi roubando tudo aquilo que pertencia ao seu pai Davi. E Deus estava observando lá do céu. Não adianta ninguém tentar conseguir coisas ilícitas, porque na hora vem a paga. Vai ter o dia da prestação de conta. E diz a palavra de Deus que ele tomou tudo o que pertencia ao teu pai no sentido material. Ele tomou as mulheres de seu pai, ele tomou o ouro de seu pai, ele tomou o trono de seu pai, ele furtou tudo isso. Mas uma coisa, nós que somos leitores da palavra, nós entendemos que teve uma coisa que ele não conseguiu furtar e nem tomar do seu pai Davi. Qual foi esta coisa, pastor? Foi a presença de Deus que havia na vida de Davi. Essa ele não conseguiu tomar. Essa ele não conseguiu furtar. O que eu quero te dizer neste dia é que você pode ter perdido tudo. Você pode ter levado prejuízo causado pelo inimigo. O inimigo, às vezes, investiu contra a tua vida. Ele, às vezes, acabou com o seu casamento. Ele furtou a paz que havia no seu lar, a paz que havia na tua família. Às vezes, ele furtou bens materiais. Às vezes, ele roubou a tua paz que você tinha, a alegria. Então, ele roubou tudo isso que você tinha. E você hoje está numa situação terrível, lastimável. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. Que Deus, ele está com você, ele está conosco, ele está nos assistindo. Assim como ele vingou aquela tramóia que Absalão fez com Davi, o Senhor também, ele está conosco, lutando em nosso favor para vingar o nosso inimigo. Então eu quero te dizer neste dia abençoado que Deus, ele está te dizendo que o inimigo pode ter roubado quase tudo de você, mas não conseguiu roubar a presença de Deus, nem de mim e nem de você. E a presença de Deus é que nos causa a paz, é que nos traz a alegria, é que nos leva a sermos vencedores. Então você neste dia saiba que você é um vencedor, porque a presença de Deus permanece na tua vida. E com a presença de Deus, Deus vai restituir
tudo que você perdeu para você, vai restituir a tua família, vai restituir a tua paz, a tua alegria, os bens materiais que você perdeu, vai restituir a tua paz espiritual, a tua comunhão com o Senhor. Então Deus vai restituir tudo isso. Receba as bênçãos, a vitória e essa profecia para a tua vida, no nome de Jesus, que Deus é contigo.